Você já se viu numa situação que decidir parece impossível? Tem esse livro que eu gosto muito, Existencialismo e Humanismo. Nele, Sartre conta a história real de um aluno que se viu paralisado diante de uma decisão difícil. Em meio à Segunda Guerra Mundial, esse rapaz descobre que perdeu o pai e o irmão. Eles partiram para combater os nazistas e não voltaram. Daí ele aborda Sartre e diz: "Professor, por mais doido que pareça, isso me deu vontade de me alistar. Eu quero ajudar a combater o exército de Hitler." Sartre disse: "Certo, e qual é a dúvida? Você tem medo?" "Não, eu nunca senti tanta coragem. O problema é minha mãe. Se eu vou pra guerra e não volto, ela fica só. Por outro lado, se eu não vou, eu me sinto um covarde. E agora, qual a escolha certa? Lutar pela nação ou ficar em casa cuidando dela?" Sartre encarou o menino e disse: "Não existe escolha certa. Pergunte a um patriota e ele dirá que arriscar sua vida é heroísmo. Pergunte à sua mãe e ela dirá que é uma loucura. Pergunte a 1000 pessoas e você terá 1000 respostas. Sendo assim, eu só posso te dar um conselho. Escolha e viva com isso. Porque se existe um sinal do que deve ser feito, você não vai encontrar no mundo, e sim dentro de você." Eu não sei o que vocês acham dessa resposta, mas convenhamos, Sartre tem um ponto. Quando o assunto são decisões difíceis, ninguém pode escolher por você. A real é que a gente vive num mundo de muita incerteza, e quem paga o preço é a nossa saúde mental. Por exemplo, vestibular. Com 17 anos, a sociedade espera que você saiba escolher uma profissão. Cara, com essa idade eu não sabia nem escolher roupa. Escola violenta, tinha muito assalto, eu achava que parecia o Neo da Matrix e ia me proteger. Protegeu. Minha virgindade. Mas sério, nosso sistema de educação falhou. Eu não me refiro só a eles. Nós fazemos parte de uma geração que não aprendeu a escolher. De novo, não me refiro só a eles. Tanto que no Brasil, de cada 10 formados, só 2 seguem na área. A maioria descobre que não quer trabalhar com aquilo. Ou pior, não acha emprego. Isso nos leva à questão: como fazer boas escolhas? Que a gente vive num sistema corrupto e injusto não é segredo, mas será que tem como navegar por esse caos com mais clareza? Hoje eu vim aqui mostrar, através da filosofia, que tem sim. Para isso eu vou analisar o pensamento de Sartre, um ateu, versus de Kierkegaard, um cristão. Ambos têm opiniões bem fortes sobre esse tema e eu desafio você a ouvi-las sem que a sua mente exploda. É interessante como a gente vê um passarinho e pensa: esse bicho é livre, ele pode voar. Mas de um ponto de vista filosófico, cabe a questão: será que é livre mesmo? Sartre diria que não. Ele diria que você, mesmo sem asas, é muito mais independente. Vejamos o exemplo do cuco. Esse bicho mal nasce e já tem sede de violência. Olha só, ele empurra os irmãozinhos para fora do ninho. Por que ele faz isso? Ora, claramente porque ele não tem pena. Desculpa, porque ele é um impostor. Mamãe cuco, muito esperta, não quer saber de criar filho, então ela bota o ovo no ninho de outra espécie e deixa para eles criarem. O problema é que esse parasita cresce, fica maior que os pais, e ele se recusa a dividir alimento. Ou seja, passarinho, que som é esse? Dão, 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 dão. Dão, 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 dão. Som de homicídio doloso. É fácil pro ser humano olhar essa cena e querer julgar. Ave Maria, filhote pomba gira, vai tomar no cuco. Calma, dona Irene. Como diria o meu pai ao descobrir que o Neymar queria dedicar os gols da Copa pro Bolsonaro, não adianta julgar, esse animal não tem consciência. O cuco apenas segue o instinto, que por sua vez foi talhado pela seleção natural. Cuquinhos maléficos tinham mais chance de sobreviver, logo passavam seus genes para frente. Cuquinhos bondosos pereciam, e assim a violência virou parte da essência dessa espécie. Ou seja, eis a diferença existencial entre animal-pássaro e animal humano. O primeiro já nasce com uma essência definida, atrelado ao instinto. Já o segundo não está preso a nenhuma natureza fixa. Através de conceitos como bem, mal, amor, justiça, o animal humano pode decidir o que vai ser. Se estiver infeliz, pode até decidir deixar de ser. Nesse sentido, você é mais livre que um pássaro, porque através de escolhas conscientes, você define a sua essência. É bem verdade que fatores sociais influenciam esse processo. Por exemplo, uma pessoa criada num ambiente violento tem mais chance de desenvolver uma essência violenta ou traumatizada. Ainda assim, Sartre argumenta, nada disso implica em determinismo. Por exemplo, eu tenho uma prima que é filha de pastor, mas nem por isso virou religiosa. Pelo contrário, aos 15 anos se assumiu lésbica e ateia. Eu lembro de uma vez, no Natal, eu perguntei: "Mamãe, por que a Eva não tem cabelo?" Eu era criança, não sabia. Daí ela: "Então, filhinho, é que a sua prima fez uma escolha e a gente precisa respeitar. Ela escolheu queimar no fogo do inferno." Aqui já podemos observar o nosso dilema sobre uma nova luz. Por que escolher é difícil? Porque a cada decisão você define sua essência, e de um ponto de vista existencial, essa é uma responsabilidade tremenda. Sartre escreve: o ser humano está condenado a ser livre. Perceba que ele não usa esse termo à toa, condenado. Ele está sugerindo que nossa existência é um paradoxo. O
ser humano é prisioneiro da sua própria liberdade, porque ao existir, ele não tem escolha, a não ser escolher. A passagem do tempo reforça esse dilema, afinal o animal humano é o único que sabe que vai morrer. Essa consciência nos acompanha por toda a vida, mesmo quando a gente não percebe. Então quando você se depara com a decisão difícil e diz para si mesmo, não vou escolher, não consigo, você já está escolhendo. Você escolheu ficar parado. Uma parte fundamental da sua consciência sabe disso, e é daí que surge um sentimento traiçoeiro. Angústia existencial. A sensação de que o tempo está escorrendo pelas mãos e você está jogando a sua vida no lixo. Antes de prosseguir, eu queria abrir um parênteses, um desabafo mesmo, eu, Thiago, sem roteiro. 2 coisas me inspiraram a criar esse vídeo. A primeira foi esse livrinho, Ser Livre com Sartre. Se você curte refletir sobre a existência, não tem erro, você vai amar. Vou deixar o link na descrição, quando clicam ajuda o canal, então obrigado. A segunda inspiração foi um sentimento difícil de explicar. Não sei se faz sentido, mas às vezes eu me sinto descolado da realidade. Não de um jeito legal, tipo, sou diferente. De um jeito esgotante. São muitas escolhas, caminhos e me falta energia. Nem sempre foi assim. Começou depois que eu perdi uma pessoa, abruptamente. Hoje eu sei lidar melhor, mas no início foi terrível. Eu caí numa espiral de luto, perdi a vontade de fazer tudo, até sair da cama. E tá aí uma coisa aterrorizante, porque o ser humano já nasce se movimentando. É nosso impulso mais básico, agir. O que acontece quando seu corpo para? Quando a sua mente é invadida por tanta apatia que existir perde o sentido. Muita coisa pode levar a esse estado. Pra mim foi uma perda, mas às vezes basta reparar no mundo. Injustiça, morte, incerteza. Se você começa a pensar demais, você corre o risco de achar que tá à mercê do caos e nenhuma escolha importa. Hoje eu sei que isso não é verdade. Escolhas importam, especialmente as pequenas. Se alimentar, pentear os cabelos, evitar gente tóxica. Se você for honesto consigo mesmo, você vai notar que se abraçar é uma escolha. Não vai consertar sua vida do dia pra noite, mas se hoje, somente hoje, você escolher se priorizar, cara, que incrível. Às vezes é só o que falta, a decisão de ouvir suas dores e se colocar em primeiro lugar. Claro, fazer isso não é fácil. Inclusive, me irrita quando alguém diz, pra melhorar basta querer. Nossa, como não pensei nisso antes? Obrigado, estou curado. Não é isso que eu estou sugerindo. Pelo contrário, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi a ideia de que decidir não é fácil, mesmo quando a melhor escolha é óbvia. Só que assim, a filosofia pode ajudar a quebrar esse ciclo. Eu sou testemunha. E agora eu vou tentar demonstrar isso. Kierkegaard foi um filósofo cristão que se apaixonou por Regine, moça meiga e inteligente. Eles namoraram, noivaram, tava tudo certo para se casar. Até que Kierkegaard decidiu terminar. Assim, do nada, deixou a moça arrasada. Anos depois, ele escreve uma carta explicando que fez isso porque não se achava bom o suficiente. Kierkegaard pensava demais nas coisas. Ele deu um jeito de se convencer que a sua noiva, tão doce, merecia alguém melhor. Regine acabou se casando com outro homem. Kiki, afogado em remorso, nunca mais amou ninguém. Passou o resto da vida tentando responder a questão: por que escolhemos errado? O resultado foi um livro brutal, daqueles que te dão um tapa na cara. Ele escreve, escolha isso ou aquilo, você vai se arrepender. Ame, não ame, chore, não chore, se enforque ou não, dá na mesma. Você vai se arrepender de qualquer forma. Parece pessimista, algo que você leria no Tumblr da Vandinha, mas na verdade é o oposto. Kiki está fazendo uma provocação sobre o sentido da vida. Isso fica mais claro no livro, aliás, recomendo. Mas resumindo a ideia, enquanto a gente escolher esperando felicidade, seremos infelizes. Porque veja bem, crescemos com a ilusão de que boas decisões são sinônimo de vida fácil. Esse discurso é reforçado pela nossa cultura materialista. Escolha o melhor parceiro, faculdade, profissão e você será feliz. A realidade, obviamente, é muito mais complexa. Toda grande escolha envolve um grau de sofrimento. O melhor relacionamento ainda vai ter brigas. A melhor faculdade, matérias chatas. O melhor emprego, um gerente que não cala a boca sobre seu novo hobby. Foda-se seu drone, Patrício. 7 mil num troço que não aguenta subir por 3 minutos. Minha namorada tem isso de graça, todo dia. Oi? Quase todo dia. 2 vezes por semana. Enfim, quando escolhemos esperando felicidade, fica mais fácil se frustrar com os altos e baixos da vida. Esse é um solo fértil para o arrependimento. A solução, segundo o Kiki, é uma só. Esqueça a felicidade, busque significado. Vejamos um exemplo prático. Faustinho vai à praça faminto e se depara com 2 lanchonetes. A Dolphin vende o melhor hambúrguer da cidade, mas a batata é mediana. A Bumbum Fries não vende lanche, mas a batata é divina. Ambas estão com promoção, só que Faustinho só tem 10 pilas. Indeciso, ele vai na que tem menos fila.
Quando tá prestes a morder seu lanche, porém, ele ouve um burburinho. Nossa, mamãe, essas são as melhores fritas que eu já comi na vida. Verdade, amor. Que delícia. Adoro quando você pede do bumbum. Concordo, elas são tão douradas. Me lembro quando eu pedi a vovó em casamento. Naquela noite ela me ensinou que era Golden Shower. Faustinho olha pro seu cheeseburger, tá bonito até, mas ele repara naquelas batatas tristes, murchas, mais derrubadas que as redes sociais do Monark. De repente vem a dúvida, será que eu escolhi certo? É fácil pensar isso porque essa foi uma decisão sem significado. Vejamos como mudá-la. Enquanto esperava na fila, Faustinho viu uma notícia. O dono da Dolphin está sendo investigado por financiar grupos antissemitas. Na TV, o empresário negou e pediu para pararem de incomodar, porque ele está ocupado projetando seu novo mascote, o Adolfinho. De repente, Faustinho perde o apetite. Ele pensa, não vou dar minha grana para esse otário. Sabe de uma coisa? Hoje eu vou de bumbum. Isso garante que ele não vai se arrepender? Não. Inclusive, assim que ele senta, surge uma voz. Nossa, mamãe, esse é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Pedro brinde, uau, um Funko Pop do Charlie Chaplin. Mas pelo menos agora Faustinho tem um porquê que sustenta sua escolha. Uma razão baseada não só em prazer, mas no que ele acha certo. A decisão ganhou significado porque passou a refletir os valores de Faustinho. O problema de escolher por felicidade é que a gente sempre sai perdendo. Ao escolher o prazer do lanche, Faustinho perde o da batata. Ao escolher o da batata, ele perde o do lanche. É difícil comparar as opções, porque cada uma traz um prazer diferente, e isso vale para qualquer decisão. Devo me casar ou ficar solteiro? Morar sozinho ou com os meus pais? Me declarar para aquela pessoa ou continuar reagindo a tudo que ela possa com foguinho? Ninguém sabe. Parafraseando meu filme favorito, uma coisa poderia ser qualquer outra coisa e teria o mesmo significado. Ao aceitar essa realidade, podemos enxergar nossas escolhas por uma nova perspectiva. Esse é você, um primata condenado a ser livre e por isso vive em constante ansiedade. Um cuquinho vem ao mundo com essência definida, logo não precisa responder por seus instintos assassinos. Você, por outro lado, precisa justificar suas ações, para o mundo e sobretudo para si mesmo. É a isso que Sartre se refere, o ser humano está condenado a ser livre. É a isso que Kierkegaard se refere. Escolha ou não escolha, você vai se arrepender. Esses pensadores, tão opostos, ateu, cristão, estão dizendo a mesma coisa. Não existe escolha certa ou errada, pelo menos não objetivamente. O que existe é você e seus valores, sendo que esses estão sujeitos à mudança. Em outras palavras, diante da dúvida, devemos esquecer o que parece melhor ou mais fácil e focar naquilo que faz sentido agora, no presente. Para isso você precisa se conhecer, porque o que faz sentido para uma pessoa não faz para outra. Se duvida, joga o introvertido na balada e observa. Qual o jeito mais fácil de se conhecer? Escolhendo, porque quando você escolhe e acerta, você aprende. Quando erra, você aprende em dobro. Nossa paralisia vem da falsa noção de que se a gente fizer uma má escolha, estaremos arruinados. Isso não é verdade. A não ser que você seja o Tite e escolha jogar no ataque faltando 4 minutos de jogo, entregando a vitória para um país tão pequeno que quando o habitante peida, o outro tem que se mudar para o oceano. Aí talvez seja verdade. Mas no geral, há espaço para experimentar. Até porque mesmo as decisões mais pensadas ainda estão sujeitas a fatores que não controlamos. Ou seja, a cobrança para escolher o melhor sempre não é só injusta, é ilusória. Ninguém tem tanto controle sobre a vida. Ao buscar significado, em vez de felicidade, nossas escolhas viram um mecanismo de autoconhecimento. Eu escolho o que faz sentido para mim agora, de acordo com os meus valores. E caso dê tudo errado, eu aprendo, atualizo meus valores e escolho de novo. O processo para tomar decisões difíceis começa então pela escolha mais fácil. Assumir a responsabilidade pela nossa vida. Isso inclui ser mais gentil consigo mesmo. Afinal, se fomos condenados à liberdade, não tem por que aumentar essa pena com autocobrança. Ninguém é perfeito, a gente está aqui para aprender. Se existe escolha errada, e agora quem está dizendo sou eu, não é nenhum filósofo, é ficar parado, achando que você pode não escolher. E por falar em escolhas, se você chegou até aqui, você deve curtir filosofia, certo? Que tal participar de um espaço para a gente trocar ideia e aprender junto? Tô falando do Discord do Ludo Viajante, em especial as salas secretas para apoiadores. Toda semana eu entro para responder perguntas, fazer lives e compartilhar material de estudo. Para acessar, é só entrar no meu Apoia-se. Custa R$3. Eu peço essa ajuda porque eu dependo dela para continuar fazendo vídeos. Para saber mais, é só clicar aqui na tela. Se preferir, você também pode mandar um Pix. Qualquer valor ajuda, de centavo em centavo soma. Muito obrigado.